Capítulo 10. A riqueza como objetivo de vida. O planejamento financeiro, as orientações sobre a forma de lidar com o dinheiro e as dicas de economia domésticas que ofereço neste livro têm certamente o objetivo de fazer de vocês um casal mais rico e com menos problemas ao longo da vida. Não quero, porém, criar a ilusão de que o enriquecimento ocorrerá por um caminho sem dificuldades. Sempre haverá dúvidas, vocês terão frustrações com algumas perdas, seu plano precisará ser revisado algumas vezes durante a vida e talvez em algumas dessas revisões terão de adiar seus objetivos por alguns meses ou anos. Todavia, quanto mais cuidadoso for o planejamento, tanto menor será o sofrimento causado por situações indesejáveis. Se perderem dinheiro com algum investimento, isso será triste. Será pior, porém, se um dos dois pensava em investir e o outro preferia usar esses recursos em consumo. Abre aspas, deixamos de viajar para você aplicar essa quantia em ações e agora me diz que perdemos dinheiro? Fecha aspas. Se algum dia tiverem uma discussão áspera por erros de planejamento financeiro, parabéns. Não existe relacionamento sem pequenos conflitos. Se a razão do conflito for a busca de acordo em relação a um futuro melhor, ótimo. Ambos estão lutando por maior convergência. Esse tipo de conflito é muito melhor que o conflito cotidiano ligado ao dinheiro, quando cada um se propõe objetivos completamente diferentes, criando uma luta em razão dessa divergência. O ponto é, a busca de um futuro financeiramente estável e seguro traz paz. É como ter uma garantia por trás de cada decisão que tomamos. Talvez não vivamos tempo suficiente para atingir nossos objetivos, mas teremos vivido felizes por levar uma vida motivada por objetivos. Isso faz toda a diferença. Tempo e recursos limitados. Desistimos da ideia de enriquecer? Alguns leitores podem sentir-se frustrados com algumas passagens deste livro nas quais demonstro simulações e apresento tabelas. Vocês não devem desanimar se com os recursos disponíveis mensalmente, após espremer ao máximo o orçamento, os prazos para atingir os objetivos parecerem longos demais ou os juros necessários parecerem inacessíveis. Esbocem seu plano e ponham-no em prática na medida do possível. Talvez vocês não tenham condições de obter a independência financeira dentro de um prazo razoável. Não importa, persigam o sonho. Se conseguirem garantir que uma parte significativa de seus gastos mensais atuais seja coberta por recursos próprios, esse já será um peso a menos nas costas ao longo da vida. Parte de sua renda futura será custeada pela Previdência Social se contribuem regularmente, uma parte mínima, mas isso é melhor que nada. Não contem com avanços nessa área. Talvez encontrem alguma atividade prazerosa e remunerada na velhice. É uma questão de se preparar para isso, da mesma forma que nos preparamos para entrar no mercado de trabalho. Pode ser um caminho. A perda do emprego ou a aposentadoria formal trazem algum fôlego para as reservas de recursos na forma de eventuais indenizações, bonificações ou através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mesmo antes de deixar de trabalhar, a poupança acumulada até então, qualquer que seja o valor, já será um colchão de segurança contra o desemprego, uma fonte de tranquilidade. A garantia de que não faltarão teto nem comida para a família, de que não será preciso tirar os filhos da escola e de ter recursos para procurar emprego sem desespero é apenas uma questão de tomar uma atitude hoje. Acidentes no meio do percurso. Teorias de planejamento afirmam que em qualquer tipo de plano existem fatores críticos que, se tratados adequadamente, conduzirão ao sucesso. No caso do planejamento financeiro familiar, isso quer dizer que, se fatores críticos como rentabilidade dos investimentos, risco assumido e disciplina na gestão de recursos e nas aplicações forem levados a sério, haverá grandes chances de o plano ser bem-sucedido. Digo grandes chances e não certeza, porque nunca estaremos livres de acidentes. Existem aspectos alheios a nosso controle e à vontade, cujos efeitos podem ser minimizados, mas muitas vezes são inevitáveis. Vejam alguns exemplos. Se vocês tiverem convênios, poderão prevenir ou adiar problemas de saúde, mas jamais estarão imunes a doenças graves nem a acidentes.
Se investirem em segurança, poderão diminuir a probabilidade de sofrer roubos e assaltos, mas nunca estarão completamente imunes às ações dos amigos do alheio. Se investirem na educação de seus filhos, aumentarão a probabilidade de que eles tenham um futuro próspero, mas isso dependerá em grande parte dos sonhos e da visão de mundo deles próprios. Ninguém jamais poderá lhes garantir isso. Ainda que vocês tenham um fundo de reserva para a troca do automóvel, talvez o carro atual tenha um sério problema mecânico e seja preciso gastar mais do que existe no fundo de reserva para consertá-lo. Por melhor que seja a sua casa, todos estão sujeitos a desastres naturais e existe a possibilidade de um dia vocês perderem parte do patrimônio que têm. A história mostra que o Brasil é um país de elevado nível de risco, já que as regras do jogo mudam ao longo do tempo, geralmente para prejudicar a maioria. Esse problema tende a diminuir com a melhora da educação da população, mas algumas variáveis de seu plano sofrerão mudanças ao longo da vida. Entendam que vivemos em um ambiente de risco. Isso não é totalmente ruim, pois, onde há risco, há maiores oportunidades de ganho. Se o risco no Brasil não fosse elevado, os bancos e o governo não teriam de pagar juros tão altos para atrair investidores e convencê-los a aplicar seu dinheiro. Hoje, vocês só investem porque os juros oferecidos pelas alternativas de investimento são suficientemente atrativos. Situação muito melhor do que deixar o dinheiro em casa debaixo do colchão. Mas como estamos sujeitos a riscos, talvez chegue o momento em que, em razão de um acidente ou imprevisto grave, vocês precisem usar grande parte de suas reservas. Se tivessem feito seguro contra a perda sofrida, talvez a ocorrência não fosse tão dramática. Mas se contratarmos seguros contra todos os riscos, não sobrará dinheiro para comer. Somos obrigados a selecionar os riscos e nada impede que tenhamos uma perda não assegurada. Nesse caso, vocês verão o grande sonho ir por água abaixo. Esse será o momento de manter a cabeça fria. Saber perder é respirar fundo, absorver todas as lições que se pode tirar do momento negativo e aprumar-se em direção aos sonhos. Mesmo que pareçam impossíveis, sigam na direção deles. Façam o que estiver a seu alcance. Prefiro não associar o sucesso de um plano à sorte nem a forças de outra dimensão. Mas se vocês desejarem com afinco atingir um objetivo e se esforçarem para isso, todas as forças do universo estarão convergindo na promoção de seu êxito. Quando tinha meu casamento como objetivo, trabalhei com tamanho afinco e vontade que o reconhecimento de meu esforço me trouxe várias novas oportunidades. O cantor britânico Eric Clapton canalizou toda a dor e sofrimento pela morte de seu filho na composição de uma canção em homenagem a ele, Tears in Heaven, Lágrimas no Céu, que se transformou num dos maiores sucessos de sua carreira. Herbert Viana contrariou todas as probabilidades ao ressurgir de um coma e voltar a tocar como antes nos paralamas do sucesso. Nunca acreditei em perdas irreparáveis. Enxergar esse caminho só depende de vocês. Uma derrota começa quando se acredita nela. Abre aspas. Dizem que sou um cara de sorte. Só sei que quanto mais me esforço, mais sorte tenho. Fecha aspas, Jack Nicklaus. Ganhem e doem. Paguem-se primeiro. Lembrem-se de uma das duas lições fundamentais. Conheço pessoas que não poupam porque acreditam que a doação aos necessitados é mais importante. Creiam, doar não é o mais importante, apesar de essencial para as pessoas de bom coração. Admiro muito todos aqueles que dividem seu sucesso financeiro com os necessitados, mas discordo profundamente dos que dividem todo o resultado de seu sucesso. Se ao doar vocês não se permitirem sobras de recursos para investir em seu futuro, estarão prejudicando esse futuro e também o daqueles que precisam de sua ajuda. Ganhem e doem, mas planejem-se para poder fazer isso sempre. Necessitados e associações beneficentes precisam de pessoas que doam, mas se a doação for maior do que o seu patrimônio comporta, vocês não enriquecerão e não conseguirão doar no futuro. Vocês contribuirão muito mais com a sociedade se respeitarem seus limites hoje e, à medida que enriquecerem, passarem a doar quantias maiores.
Sugiro até que essas doações sejam um percentual da renda de seus investimentos e não do salário. Nos Estados Unidos, a grande maioria das doações a instituições humanitárias vem de famílias financeiramente independentes e os valores por família chegam aos milhões de dólares. Doação não consiste somente em dinheiro. Se o dinheiro não sobra, doem seu tempo. Há muito trabalho voluntário a fazer pelos necessitados de nosso país. Será que uma contribuição de R$ 20 para pagar parte dos medicamentos de um velhinho interno em um asilo vale mais do que 2 horas do sábado de um voluntário destinadas a conversar com ele? O mesmo vale para contribuições voluntárias a associações e igrejas. Se o objetivo for contribuir, vocês serão responsáveis pela criação de condições para contribuir cada vez mais. Cada religião tem seu credo e sua forma divina de recompensar as contribuições voluntárias. Mas se a contribuição total inviabilizar as contribuições futuras, vocês irão contra seus objetivos pessoais e de fé. Se sua crença determina o pagamento do dízimo, nota de rodapé 29, 10% de toda a renda, fim da nota. Vocês devem assumir pelo menos o mesmo compromisso consigo mesmos. Se é possível viver com 90% dos ganhos, vocês têm que encontrar meios de viver com 80%. Caso contrário, amanhã não haverá percentual nenhum para contribuir com a igreja. Sua riqueza é maior do que vocês imaginam. Pessoas que vocês nem conhecem ganham muito com sua riqueza. Além do bem-estar que a riqueza proporciona à família, como exemplo para os mais novos, como um lar que oferece conforto nas reuniões familiares, como um lastro de garantia quando alguém precisa, como a viabilização de celebrações familiares, vocês também trazem bem-estar a seus vizinhos. A maior capacidade de consumir produtos e serviços de seu bairro leva riqueza às famílias próximas. A capacidade de cuidar melhor de seu bem-estar ajuda a preservar empregos. Seu interesse em compartilhar com amigos oportunidades de investimentos e conhecimento financeiro cria cadeias de prosperidade que normalmente dão em retorno novas fontes de informação. Informações sobre riqueza devem ser compartilhadas. Se vocês agora sabem como enriquecer, tragam as pessoas queridas para este objetivo comum. Se alguém lhes pedir dinheiro emprestado, proponham-se discutir as reais fontes do problema em vez de simplesmente ajudar com dinheiro. Isso não tem preço. Seu enriquecimento é uma forma de contribuir não somente com aqueles que os rodeiam, mas com a sociedade em geral. A razão de grande parte dos problemas brasileiros é a incapacidade de o povo fazer poupança. Os juros são elevados porque o dinheiro para emprestar é escasso. Se as pessoas levassem mais dinheiro aos bancos, estariam ao mesmo tempo fazendo mais riqueza com os juros e forçando essas instituições a reduzir os juros. Se menos gente precisar de dinheiro emprestado, os bancos começarão a liquidar dinheiro, oferecendo-o a juros menores. Talvez vocês perguntem, abre aspas, mas os bancos não perderão dinheiro ao manter os juros das aplicações e reduzir os juros dos empréstimos? Fecha aspas. Não, isso jamais vai acontecer. Os bancos, como núcleo do capitalismo através de sua função de intermediação financeira, deverão ganhar dinheiro sempre. Com maior número de poupanças, haverá pressão sobre os juros da economia no sentido de reduzi-los. Em futuro distante, quando a população brasileira receber educação adequada, inclusive financeira, os spreads bancários serão mantidos e as aplicações financeiras também pagarão menos juros. Abre aspas. Assim, em uma economia mais rica, não teremos mais os juros elevados que garantirão nosso enriquecimento? Fecha aspas. Sim, teremos. Apenas não serão mais juros de renda fixa ou títulos do governo. Com juros mais baixos e riqueza mais abundante, as empresas terão melhores condições de captar dinheiro para crescer. A economia evoluirá de forma mais consistente. Haverá mais riqueza em circulação e o mercado terá comportamento mais previsível. Com isso, o risco diminuirá e o mercado de ações terá comportamento mais coerente, tornando-se interessante a todo tipo de investidor. É exatamente isso que acontece nas economias desenvolvidas.
Utopia? Não, é uma questão de planejamento. Trata-se de algo que poderá ocorrer daqui a algumas décadas, desde que o horizonte de realização de obras sociais de nossos governos cresça além dos atuais 4 ou 8 anos. Um futuro melhor depende de vocês mesmos e de mais ninguém.